Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, a graça e a paz de Jesus seja com todos vocês. Graças a Deus, estamos aqui mais um momento podendo aprender com as escrituras de nosso Deus. Amém? Meus amados, nós estaremos lendo o de Gálatas de número 5. Olha que a palavra de Deus nos diz: Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que, se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estáis de Cristo, vós, os que vos justificais pela lei da graça, tendes caído. Porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Porque em Jesus Cristo, nem a circuncisão e nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé que opera pelo amor. Corrieis bem? Quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que nenhuma outra coisa sentireis, mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Eu, porém, irmãos, se prego ainda a circuncisão, porque sou, pois, perseguido, logo o escândalo da cruz está aniquilado. Eu quereria que fossem cortados aqueles que vos andam inquietando, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas serve-vos uns aos outros pelo amor, porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros? Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, e contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros e invejando uns aos outros. Amém? Graças a Deus. Meus amados, aqui mais um ensinamento, Paulo trazendo aqui ao povo de Gálatas, que por incrível que pareça, seremos tentados a viver debaixo do jugo da lei, que é pesado e impiedoso, e ao invés do jugo da graça, que é suave e é leve. Paulo está dizendo aqui para eles, meus amados, ao tempo todo, que eles possam admoestar os crentes a viver no Espírito, para que os desejos da carne não venham a se tornar satisfeitos. Ele prova ali que os desejos do Espírito e os desejos da carne se opõem, de modo direto um ao outro. Quer dizer, a carne milita contra o Espírito e o Espírito milita contra a carne. Agora, o que determina quem vai vencer é o que você alimenta. Você está alimentando mais as vontades da carne ou as vontades do Espírito? Entende? Então, ele está dizendo aqui que aquele que é dirigido pelo Espírito não está mais sobre o jugo que leva à sujeição da carne. E como apontado aqui em Gálatas 5,19, a gente vai vendo que o serviço de amor, ao qual os crentes ali de Gálatas foram admoestados, eles vieram a realizar, não era banal, o amor ou pensamento humano, era amor divino, o próprio amor de Deus para com o povo. Então, para atingir esse tipo de amor, é preciso, meus amados, viver numa intimidade indispensável com Deus. Que está explicando nesse cenário aqui como andar no Espírito. Andai no Espírito de Deus.
Paulo aplica uma nova ordem aqui, né? Contudo associado ao contexto. Digo, no entanto, andai em espírito. Então ele está dizendo aqui que todos têm que andar no espírito, para que eles venham alimentar o espírito e não a carne. Então a gente vai vendo que nesse cenário aqui, meus irmãos, o homem interior, né, do fiel tem de estar sob a energia motivadora e capacitadora do Espírito Santo, isto é, em oposição absoluta com a vida fora de Cristo, que era motivada pelos desejos da carne. Então esta vida recém-adquirida agora, vivida permanentemente na dependência do Espírito, é possibilitada agora para a manifestação, né, na carência particular a Deus. Então ele diz aqui sobre um novo nascimento, uma nova pessoa, uma nova conduta, um novo entender, né? Antes de viver em tamanha intimidade com Deus, o indivíduo, a pessoa, tem de primeiro de experimentar a conversão. Verdadeiramente tem que ser convertido para, né, usufruir dessa intimidade com Deus. Então esta é a dupla inquietação de Paulo. Então o apóstolo ali preferiu mencionar, meus amados, a exigência, né, da disciplina do viver pelo Espírito. E não cumprireis a concupiscência da carne, quer dizer, a vontade da carne. Então, no momento que o homem de fé vive e anda pelo Espírito, duas mudanças aqui são indispensáveis. Ela tende a acontecer. Primeiro, a concupiscência não é satisfeita. Você não vai alimentar o que a tua carne quer. Você vai alimentar o que o teu espírito quer. E dois, a vida do fiel, ela reproduz o fruto do Espírito. Uma pessoa que é fiel a Deus, meus amados, ela vai produzir os frutos do Espírito. Esses frutos que a gente leu, né? Acabamos de ler aqui que é o amor, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão e a temperança. Porém, se você alimentar a tua carne, você vai manifestar o quê? Aqueles frutos: adultério, fornicação, impureza, lascívia e por aí vai. Idolatria e por aí vai, meus amados. E qual é o fim desse? A própria palavra de Deus fala: o salário do pecado é a morte. E o Paulo não fala as coisas da carne, né? A morte da carne, que é essa morte natural que todos vão passar. Ele está falando da morte eterna. Aquele que não está em Cristo, aquele que não vive em Cristo, meus amados, ele terá a morte eterna, né? Mas aqueles que produzem o fruto do Espírito, vivem em obediência, é fiel, com toda certeza será salvo. Também, então, como confirmação aqui de sua explicação, Paulo aqui sublinha a hostilidade completa e absoluta entre a carne e o espírito. Ele diz claramente o que é viver em obediência e em desobediência, né? Porque um milita contra o outro. Você pode ver que a maior luta que um ser humano tem é a luta interior, né? Ali naquele tempo eles falavam sobre o homem interior. Hoje nós vemos pessoas que passam em psicólogo, psiquiatra. Por quê? Porque pela luta interior, que não consegue lidar com a luta interior, do homem interior. Então, meus amados, aquilo que você alimenta dentro de você é o que vai prevalecer. Você tem o poder de alimentar ou as coisas de Deus ou as coisas da carne. Isso vai determinar o teu futuro, vai determinar o que vai acontecer com você. Então Paulo está dizendo isso, amém? Então ele usou aqui o versículo 17 para fundamentar a exposição feita no versículo precedente, que diz: os desejos da carne não serão satisfeitos se o fiel viver pelo Espírito, visto que a vida pelo Espírito, meus amados, é completamente oposta à forma de vida pela carne. Amém? Então está muito bem claro, muito bem fundamentado, para que eu e você entendamos que se nós formos viver pelo Espírito, com toda certeza seremos mais que vencedores. Podemos até chorar a noite toda, mas a alegria do Senhor vai vir pela manhã cedo e certamente seremos mais que vencedores em Cristo Jesus. Porém, se nós vivermos, né, numa vida oposta, de forma que venhamos alimentar a nossa carne, com toda certeza o nosso final será um final triste. Então, meus amados, que Deus te abençoe com esse ensinamento, que Deus te ilumine, que o Espírito Santo de Deus, né, possa aqui dentro de você te alimentar, te instruir, para que você possa caminhar sempre na direção do Santo Espírito de Deus. Deus abençoe, meus amados, fiquem com Deus e uma excelente semana.